Capítulo de número 14. Depois estaremos lendo Efésios. Obrigado, Márcio. Efésios capítulo de número 5, o verso de número 18. Evangelho de João capítulo 14, está escrito assim, verso 15: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, e estará em vocês. Efésios capítulo de número 5, outro texto. Efésios 5, verso de número 18, está escrito assim: e não se embriague com vinho, por isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração o Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Pai, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nosso Deus aplique em nós a sua santa e poderosa palavra. Meus irmãos, nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Não há como ter o acesso até Deus se Jesus Cristo não estiver em nós. O próprio Jesus Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não usa o termo vai e vem, porque quem o recebe, recebe o Pai. Para amar ao Deus Todo-Poderoso, como está escrito no livro de 1 João, é necessário ter o Filho. Não há como dizer que ama o Pai, se não amar o Filho. Não há como se achegar a Deus, se em primeiro lugar não se achegar ao Filho. Mas nós percebemos que, para justamente ter Jesus Cristo em todo o tempo, é evidente que o confessamos, a necessidade da confissão de pecados, do abandono do pecado, e assim receber a misericórdia. Mas interessante também que, para se manter em Cristo, para continuar amando a Cristo, há necessidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos sela, é quem nos chancela dizendo: olha, essa pessoa confessou Jesus Cristo. A partir do momento em que o Espírito Santo vem sobre nós, devemos evidenciar Cristo em todo o tempo. Não há como, meus irmãos, não evidenciar Cristo se o Espírito Santo também não nos ajudar. E é interessante que na passagem de João capítulo 14, no início, há uma perturbação entre os discípulos. Os discípulos estão preocupados o que eles iriam fazer quando Jesus fosse assunto aos céus. Jesus, percebendo a perturbação dos seus discípulos, falou: olha, fiquem tranquilos, na casa do meu pai há muita morada. Fiquem tranquilos, porque se não houvesse a morada, eu mesmo prepararia. Mas a morada já estava preparada. Logo diante desse discurso de um temor entre os discípulos, Jesus agora se volta para eles e fala: olha, continuem ficando tranquilos, porque eu vou para junto do Pai. Contudo, será enviado até vocês o Consolador, outro Consolador. E esse Espírito, que também é Deus, os ajudará. Diante disso, meus irmãos, olhando para a carta de Paulo aos Efésios, há também na vida dos Efésios, das pessoas que moravam na cidade de Efésios, havia um certo distúrbio em relação à conduta com Cristo, à conduta com Deus. E em Efésios, Paulo está explicando àquela igreja, aquela amada igreja,
que o Espírito Santo é aquele justamente que nos faz ter identidade em relação ao nosso Salvador. E ele fala no capítulo 1 que Jesus Cristo é o Senhor da vida, é o Senhor da nossa salvação, mas ele também fala sobre o Espírito Santo, que faz com que o crente testemunhe a respeito desse próprio Jesus Cristo. No capítulo de número 5 de Efésios, Paulo, ele relatando sobre as questões da imoralidade, da avareza, das palavras torpes, e ele fala no capítulo de número 5 que quem é cheio do Espírito Santo, ele não se conduz dessa maneira na imoralidade, na avareza, na idolatria. Mas ele para um momento e ele fala: olha, vocês não devem estar cheios de vinho, porque quando a pessoa se embriaga do vinho, ele perde a noção, o equilíbrio, ele perde a sua sensatez. Mas vocês devem estar cheios do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, meus irmãos, que também é Deus, e habita na vida daqueles que confessaram Jesus Cristo. Sendo assim, essas pessoas precisam continuar falando da salvação que vem por intermédio desse Senhor, e nosso caminho, e nossa vida, e nossa salvação. Mas antes disso, quem é o Espírito Santo para nós? Se temos a convicção de que existe Jesus Cristo, de que existe um plano de salvação, quem foi a primeira pessoa que chegou até nós para nos convencer de tal estado de pecado? O Espírito Santo. Quem é que abriu os nossos olhos concernente ao Salvador? O Espírito Santo. E este Espírito Santo precisa estar diariamente em nossa vida, em nosso coração, na nossa mente, porque sem Ele nós não vamos testemunhar a respeito de Jesus. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, seremos escândalo para as pessoas. Se o Espírito Santo não mover em nosso coração, nós não teremos forças para amar Jesus Cristo. Sem o Espírito Santo, não haverá em nós o desejo de buscar Jesus Cristo. Então eu pergunto a todos nós: quem é o Espírito Santo para nós? É evidente que o Espírito Santo também é Deus. Nele há o atributo da onisciência, onipotência e onipresença. Ele é tão igual a Cristo como também Deus. Ele não é superior a Cristo e nem superior a Deus, como também ele não é inferior a Deus e nem inferior a Cristo. Ele tem a mesma essência, o mesmo poder e os mesmos atributos de um Deus. O Espírito Santo, ele também como Pai é eterno, não teve um começo e não terá um fim. O Espírito Santo também, ele, o nome já diz, santo. Não há nele mácula, não há nele engano. Por isso que Jesus Cristo o enviou, porque nele também não havia mácula. Para que fosse enviado outro Consolador, não poderia ser uma pessoa como eu e você para consolar as pessoas. Deveria vir justamente aquele que era igual a Cristo Jesus, que nunca experimentou o pecado, nunca experimentou a transgressão. Também não há uma pessoa para que se arrependa, porque ele também é santo. O Espírito Santo, ele tem também funções específicas em relação a nós. O próprio Paulo, escrevendo a sua carta em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versos 10 e 11, quando vai falar que ele está falando sobre a questão da sabedoria, aquilo que os olhos não viram, o coração
ainda não desejou, enfim, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Mas o verso seguinte ele fala: o Espírito Santo, ele prescruta o coração de Deus. A ideia aqui é que o Espírito Santo, ele conhece minuciosamente quem é Deus, porque ele também é Deus. Não existiria outra pessoa para conhecer o coração de Deus, a não ser o Filho, o Espírito Santo. Porque nenhum ser humano, por mais que Adão, na sua criação original, sem pecado, sem mácula, sem no momento nenhuma vertigem de erro, teria a capacidade de conhecer profundamente quem é Deus. Nem os seres celestiais como o arcanjo Miguel, Gabriel, serafins, querubins, anjos, com toda a excelência em que foram criados por Deus, teriam a capacidade de conhecer profundamente quem é Deus, a não ser Jesus e o Espírito. Então esse Espírito Santo, que nos traz o testemunho sobre Cristo, ele conhece minuciosamente o coração do nosso Deus. O Espírito Santo, quem também testifica nos dias de hoje as palavras que Jesus Cristo deixou quando estava na terra, ensinando todos os discípulos a respeito da eternidade. E hoje as palavras de Cristo Jesus, elas são vida em nós, porque o Espírito Santo nos conduz a tais palavras. Porque Ele é quem fala. Apocalipse capítulo de número 2. Quando João está escrevendo às igrejas, no término de todas as palavras que eram de admoestação, de exortação, de ensino às igrejas, de alerta, aquelas 7 igrejas rasas, terminam dizendo: igreja, escute o quê? O que o Espírito Santo está dizendo. Porque além dele falar e dar testemunho, porque Ele é o Consolador que veio a este mundo para testificar as verdades de Jesus Cristo, é Ele também que intercede por nós. Ele foi enviado por Cristo Jesus para que nos momentos mais difíceis pudesse interceder por nós. Paulo escrevendo a sua carta em Romanos capítulo de número 8, a partir do verso de número 26. Quando naquele momento a igreja de Roma, também passava por algumas situações adversas, pelas perseguições, que eram ferozes dos imperadores. Ele se depara agora diante da igreja de Cristo, e ele fala: olha, eu sei que vocês estão sentindo, há momentos que nós não saberemos o que fazer, nem como pensar ou decidir, mas o Espírito Santo intercederá por vós, e se possível com gemidos inexprimíveis, porque Ele, meus irmãos, é aquele que chora também por nós, que intercede por nós, que geme por nós, e muitas vezes age por nós, quando muitas das vezes nós não sabemos o que fazer e nem como agir. Porque Ele é chamado do Espírito intercessor das nossas fraquezas. O próprio Espírito Santo, enviado por Cristo para ser o Consolador, João 14, é Ele quem nos guia e quem nos conduz nas veredas da nossa vida. É Ele quem nos orienta: faça isso, faça aquilo, pense assim, decida tal forma assim. Porque Ele é chamado de guia, Ele é chamado também daquele que nos conduz nas veredas. O Espírito Santo que foi enviado por Cristo Jesus, Ele também tem a responsabilidade de comissionar as pessoas em relação à obra do próprio Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo estava aqui encarnado em homem, Ele se fez homem, foi Ele quem chamou os discípulos. Agora Ele está junto ao Pai, e enviou também o Espírito Santo, para que por meio desse Deus chamado Espírito Santo,
é quem comissionasse cada um de nós a uma obra excelente na sua igreja. É Ele quem chama pastores, doutores, profetas, missionários, que são os apóstolos, né? Porque se hoje essas pessoas que se chamam apóstolos entendessem o que é ser apóstolo, não estaria atrás de um púlpito da igreja, porque apóstolos são missionários. Não ficaria se utilizando o título, estaria no campo, meus irmãos, porque apóstolo é missionário. Mas hoje eles colocam o apóstolo como se fosse um título superior. Eu costumo chamar não de apóstolos essas pessoas, eles são apóstolos. Mas é o Espírito Santo quem nos chama. É Ele que nos comissiona para falar sobre Cristo. É Ele quem edifica o corpo, a qual Cristo é o cabeça, munindo a igreja de dons. Romanos 12 fala sobre os dons de serviço, os dons de socorro. 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar sobre os dons da igreja, na igreja. Fé, discernimento, variedade de línguas, interpretações de línguas. Dom da palavra da sabedoria, dom da palavra da ciência. O Espírito Santo nos foi enviado, não para ser um boneco, mas para nos conduzir com os dons que Ele mesmo quem distribui. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado para o louvor da glória de Deus. É Ele quem faz. É o Espírito Santo, meus irmãos, que nos convida também a beber da água. Apocalipse capítulo de número 22, verso 17. Ali João escrevendo, olha, o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem quiser água, venha. O Espírito Santo é quem nos chama a beber da fonte da água da vida. Diante disso, o Espírito Santo enviado pelo próprio Cristo Jesus, enviado, meus irmãos, para nos sustentar em graça, poder. É esse Espírito Santo que Paulo está mencionando em Efésios capítulo de número 5. E Paulo está dizendo que nós não devemos nos encher com vinho. Quais são os vinhos nos dias de hoje? Os vinhos que muitas vezes temos nos embriagado, muitas vezes é o vinho da fofoca, da mentira, da pornografia. É o vinho da divisão, é o vinho da preguiça, é o vinho do descontentamento. Estamos nos embriagando hoje em dia de vários vinhos, e o cardápio é grande. As pessoas hoje em dia não estão mais apenas embriagadas com álcool, intoxicadas profundamente por tantos e tantos sentimentos. Mas Paulo, falando sobre o Espírito, nos convida a estar cheio dele, porque estando cheio do Espírito Santo, Jesus Cristo será vívido em nossos corações. Vamos desejar Jesus Cristo ainda mais, buscá-lo ainda mais, querê-lo ainda mais, falar sobre Ele ainda mais, porque o Espírito Santo em nós nos conduz a dizer qual a importância e relevância de Jesus Cristo também é para cada um de nós. E quando Paulo está falando que devemos ser cheios do Espírito Santo, podemos perceber que é uma ordem clara a respeito disso. Se devemos ser cheios do Espírito Santo como ordem da palavra, podemos então dizer, meus irmãos, que quem não quer ser cheio do Espírito Santo, certamente será cheio de pecado. Quem não quer ser cheio do Espírito Santo, será cheio de desobediência.
Ser cheio do Espírito Santo ou da plenitude do Espírito. O que é a plenitude? Abundância. Qual o significado da plenitude, segundo o entendimento bíblico? É ter a presença completa dele em nossa vida, não de forma parcial. Por isso Paulo está dizendo, vocês devem ser cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é um presente que deve ser algo contínuo. Meus irmãos, você já parou para pensar que como nós somos cheios de saudosismo? Porque na minha época, pastor, a gente ouve direto isso, né? Porque na minha época, a hora nona era lotada. Ok. Mas pode ver que essas pessoas que às vezes que falam que a hora nona está vazia, quase não vem na hora nona. Porque na minha época, pastor, a igreja orava. Aí procura saber quantas vezes vem na vigília. Sabe como a gente é? Pastor, na minha época. Na minha época. Não estou dizendo, meus irmãos, que lembrar é ruim. Devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Mas o saudosismo não gera em nós um presente ser cheios do Espírito Santo. Saudosismo não nos levanta para buscar ao Senhor, só nos traz boas memórias. Precisamos ser cheios do Espírito Santo hoje, agora. Deve ser algo presente. Quem é cheio do Espírito Santo não fica apenas lembrando, porque soube que naquela época foi maravilhoso. Meus irmãos, Jesus Cristo ainda não voltou. Espero que Ele volte logo. Mas enquanto Ele não volta, o Espírito Santo é o mesmo. Então deve ser algo, um presente contínuo. Enchei-vos. Paulo não está falando, por mais que ele trouxe essa palavra para os Efésios ali, para Éfeso, mas é uma palavra para os dias de hoje. Enchei-vos do Espírito Santo. Isso significa que a presença dele precisa ser buscada todos os dias, todos os domingos, a todo instante, todo momento. Porque o que nos conduz à igreja aqui, meus irmãos, não é apenas porque nós queremos, é porque o Espírito Santo fala, olha, vá para a igreja, e você vai para adorar Jesus, você vai para adorar o Cordeiro. E eu já disse aqui para os irmãos, eu não creio em adoração se o Espírito Santo não estiver na nossa vida. Só existe adoração se formos cheios do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há adoração ao Pai nem ao Filho. Paulo fala, ser cheio do Espírito Santo. Aí você fala, então sou eu que me encho? Não. Quando ele está falando ser cheio do Espírito Santo, ele está falando a perspectiva de desejar. Mas é evidente, meus irmãos, que para ser cheio, deve ser sempre no pensamento que é uma obra divina. Sabe o que tem sido o erro nos dias de hoje? É as pessoas acharem que fazendo o congresso de avivamento é que vai provocar avivamento. Estão atribuindo às instituições, por mais que a igreja é uma instituição divina, seja dele, mas a igreja, nós homens, não temos o poder de promover avivamento. Aí usamos aquele termo, eu conheço um avivalista. Olha, o fulano é um avivalista. Meus irmãos, o único que pode avivar é aquele que tem característica de ser, meus irmãos, imutável. O único que pode gerar avivamento na igreja, mudança na igreja, transformação na igreja, porque o avivamento é isso, é o Espírito Santo. Você pode fazer 30, 40 congressos de avivamento, é ótimo. Devemos fazer? Devemos. Fazer, meus irmãos, retiros espirituais? Devemos. Mas seres humanos como eu e você não têm o poder de promover avivamento. Se não vier do alto, não virá de baixo. Porque é uma obra exclusiva divina. Somente o próprio Deus é quem pode nos encher. Por que a igreja de Atos 2 foi cheia do Espírito Santo? Porque se a gente olhar bem, meus irmãos, eles estavam aguardando.
Eles não estavam esperando que o dia de Pentecostes fosse o dia de Pentecostes. Ele não estava esperando que nessa reunião, dessa festividade, o Espírito Santo se envolveria. Eles não estavam pensando nisso. Chegou. Aprove o Senhor Deus no dia de Pentecostes fazer o seu Pentecostes. Mas Jesus Cristo não disse o dia que eles seriam cheios. Jesus Cristo disse: ficai aqui. Até que do alto. Jesus Cristo não menciona a festa de Pentecostes. Jesus Cristo, meus irmãos, não coloca e diz: olha, tal data o Espírito Santo vai descer. Jesus Cristo não fala, só fala: fique aqui, até que do alto. E aprova o Senhor, volta a dizer, no dia de Pentecostes. Isso significa que não são os eventos que podem promover poder de Deus. Não são homens que podem promover poder de Deus. Há um erro, meus irmãos, um erro, sabe? Como eu posso dizer assim? Crasso? Eita! Eu estou com o dicionário aqui do lado. As pessoas, olha, pegue na mão do seu irmão. E quando você pegar na mão do seu irmão, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Nós, seres humanos com natureza pecaminosa, não temos o poder de transferir unção. Porque não é obra nossa. Esse negócio, meus irmãos, de pegar o paletó e jogar, quem disse que o objeto tem poder de fazer com que a pessoa seja cheia do Espírito Santo? Isso é algo abominável, meus irmãos. Objeto não tem poder de transformação. Pessoas como eu e você, não, o pastor André, título também não provoca avivamento, se não vier do alto. Tudo vem do alto, e é por isso que o Senhor Jesus disse: olha, descerá sobre vós o Espírito Santo, porque é algo de Deus para os homens, e não de homens para homens. E por fim, Paulo, quando está falando que precisamos ser cheios do Espírito Santo, ele aqui, meus irmãos, não fala que somente uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo. Eu conheci uma irmã, pode ficar tranquilo que não é daqui não, tá, meu irmão? A maioria das histórias que eu gosto de contar, sempre das igrejas que eu já fiz parte, não da atual. Tinha uma irmã que sentava no primeiro banco, lá em Volta Redonda, Rio de Janeiro, na Igreja Congregacional do Retiro. E essa irmã sempre estava no primeiro banco. Aí ela chorava, aí levantava, olhava para trás e forçava o choro para todo mundo ver que ela era o quê? Espiritual. É o que... Deus! Meu irmão, aquela mulher era, né? Você sabe, sempre tem uns irmãos. Eu não sou nada contra a pessoa glorificar alto. Mas a pessoa querer demonstrar espiritualidade para os outros, isso eu não concordo não. Porque não somos nós testemunhamos sobre Cristo. Mas querer se achar mais espiritual que o outro, isso é um erro. Aí ela cheirava, orava, mostrava para todo mundo. E aquele negócio. Mas tinha alguma coisa estranha, né, irmã? Tinha um troço que não me descia. Aí o que eu fiz? Fui fazer uma visita. Só que essa visita eu não avisei que eu ia. Pode ficar tranquilo que quando eu for visitar a sua casa eu aviso antes, tá bom? Meu querido Alex amazonense, né? Alex está aqui, muito feliz em revê-lo. Eu fui fazer uma visita à irmã. Rapaz, eu quero ver se essa irmã é esse tudo mesmo que ela faz na igreja. Eu fui ver. Meus irmãos, quando eu vi aquela mulher, do portão já estava escutando ela gritar. Mas o grito não era de glória não. Pip, 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 pip. O irmão já sabe o que é, né? E uma xinga para lá, xinga para cá, e eu calado ouvindo. E ela xinga marido, xinga filho, xinga o cachorro. Parece que aquela irmã estava endemoniada. Aí quando eu vejo a voz parar, eu vou plim, blum. Quando ela abre a porta, meus irmãos,
Eu acho que ela deve ter visto um monstro, porque ela quase desmaia quando me vê. Pastor, o senhor nem avisou, pastor, para preparar. Eu falei assim, meu irmão, eu vim visitar para saber se a irmã era tudo mesmo que a irmã representava na igreja. Comecei assim. Meus irmãos, a espiritualidade em nossa vida não deve ser uma demonstração de poder para as pessoas. Nós não podemos, meus irmãos, querer ser espirituais para demonstrar poder para as pessoas, porque o único que pode nos demonstrar poder é o Espírito Santo. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo tem bom testemunho. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo não gera escândalo. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo não provoca divisão. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vai ficar falando besteira. Porque se você ler o capítulo 5 de Efésios, você vai logo perceber aí o que Paulo vai dizer o seguinte: olha, verso 3: que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionada entre vocês, como convém os santos. Não usem de linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, por isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ações de graças. Fique sabendo, nenhuma pessoa imoral, impura, avarenta, porque a avareza e a idolatria tem herança no reino de Cristo e de Deus. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai testemunhar que é Cristo, e pelo testemunho as pessoas se interessarão por Cristo. Agora, eu não tenho poder, meus irmãos, de chegar assim, receba! Se não vier do alto, é tudo teatro. Porque o que tem gente que fica brincando com as coisas do Espírito Santo, mostrando ser espiritual na igreja, mas não tem um pingo de testemunho no mundo. Vai ficar. Interessante que Jesus Cristo, ele fala que não é a blasfêmia contra Deus que gera o não perdão de Deus. Não é a blasfêmia em relação a Jesus Cristo que não há perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. Por isso, meus amados, há uma necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Pelo amor que nós temos a Cristo e porque fomos salvos e libertos por Cristo. Porque Ele nos regenerou, nos salvou, nos trouxe para o império da luz, nos tirando do lamaçal, de uma tremenda lama de pecado, limpou-nos com o seu sangue, nos deu um banho de sangue do Cordeiro, nos deu roupagem nova, tirou o nosso velho homem, mortificou o nosso velho homem. Agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, e o Espírito Santo habita em nós. E é o Espírito Santo, meus irmãos, em nós, que nos fortalecerá para o grande dia e maravilhoso dia. Qual é esse grande dia e maravilhoso? O dia que Jesus Cristo, 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, descer nas nuvens. E ao descer nas nuvens, porque se ouviu o som da trombeta de um anjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os salvos em Cristo, juntamente com aqueles que foram ressuscitados, que morreram em Cristo, ressuscitaram em Cristo, subiremos. Por que nós subiremos? Como está escrito em Coríntios: porque no dia do arrebatamento receberemos corpos glorificados. Porque no céu não entra carne manchada de corrupção, no inferno não entra sangue de pecado. Por isso receberemos novos corpos, glorificados como Jesus Cristo. Porque só corpo glorificado poderá resistir à glória
perfeita e plena de Deus. Por isso que Deus não permite que homens pecadores possam ver a sua glória, porque certamente morreremos. Mas no dia do arrebatamento, nós não estaremos mortos, estaremos vivos, contemplando a face de Jesus Cristo, contemplando o eterno Deus, e juntamente, eternamente estaremos lá. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, não há força em nós. Se o Espírito Santo não nos encher a cada dia mais dele, nós não vamos querer mais Jesus. Por mais que um dia o confessamos como Senhor e Salvador. Por isso que o Espírito Santo nos sela. É o carimbo de Deus dizendo: você é salvo, você está liberto, você não faz parte mais deste mundo, você agora é do Salvador, você agora é de Jesus Cristo. E caso sim, como diz aqui a palavra do Senhor, e se um dia pecarmos? O pecado que a Bíblia fala, se um dia nós pecarmos, como está escrito no livro de 1 João, capítulo de número 2. Se um dia porventura viermos a pecar, esse pecar, meus irmãos, João não está dizendo que vamos conscientemente, de forma libertina, pecar, desejar pecar. Mas, se por alguma eventualidade, às vezes aquela fraqueza bate e viemos a pecar, existe um advogado junto ao Pai para rogar por nós. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo, resistimos ao pecado, resistimos às tentações, porque nós não vamos querer trocar as bênçãos celestiais por causa de prazeres momentâneos. O Espírito Santo nos faz todos os dias lembrar da essência e da glória de Cristo. E quanto mais cheios dele, mais cheios da glória de Deus estaremos. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais desejo, volto a dizer, teremos de Cristo. Por isso eu convido a igreja a se colocar de pé. Eu quero pedir aos meus que cantem. Só podemos cantar o nome de Jesus Cristo com todo o desejo e ardor se estivermos cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo, meus irmãos, que nos impulsiona a levantar as mãos. É o Espírito Santo que nos impulsiona a vir à casa do Senhor. É o Espírito Santo que nos gera o desejo de ler a palavra. É o Espírito Santo que gera em nós o desejo de nos esforçarmos e desejarmos os céus. É o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, volto a dizer, não há desejo de Cristo em nós. Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor. Cantemos ao Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram, os que em ti se foram, e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. O Espírito Santo nos gera essa consciência. E domínios, poderes e poderes, Seu nome é sobre todos. e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado? quem foi perdoado. Redimido. Aleluia!
Pode levantar suas mãos. Anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta. Aleluia. Santo, Sim ao Rei dos Reis. Santo, Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Sobre todo nome é o nome do Senhor. Teu nome é Aleluia. o mais alto. Teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Cantaremos na Nova Jerusalém. Os tronos e domínios, governos e poderes, seu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Santo, aleluia. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. é o Rei dos Reis. Teu povo canta. Sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. com as mãos erguidas e os anjos cantemos. E os anjos clamam. Toda a criação. Santo, exaltado és. Santo. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite, meu irmão. Pra sempre. Seja cheio do Espírito Santo para proclamar essa verdade que Ele é santo. E o teu povo canta. Santo, Sim ao Rei dos Reis. Santo pra sempre. Tu sempre. Santo Senhor. Ó Senhor dos exércitos, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque não existe outro lugar melhor do que na Tua presença. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque a Tua beleza, grandiosidade, o Teu grande amor nos constrange. Ah, se não fosse o Senhor, Senhor, a Tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, ó Pai, porque estamos cheios do Teu Espírito Santo, e é Ele que nos conduz à Tua casa, nos traz amor e desejo de Te buscá-lo. Ó Senhor, seja sobre nós com glória e majestade. Nos ajude, Senhor, a compreender quão pecadores nós somos e carentes de Ti todos os dias. Nós não queremos utilizar os nossos lábios, Senhor,
para a imoralidade, para a mentira. Não há como esconder do Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Essa igreja te pertence, Senhor. Foi o Teu Espírito Santo que nos chamou para essa obra maravilhosa. Eu te peço, Senhor, que nesse dia possamos, ó Deus, ao sair dessa Tua casa, entendemos que todos os dias o Senhor está conosco e o Teu Espírito Santo em nós. Rogamos a Ti, Senhor, nos leve em paz, debaixo das Tuas santas e poderosas mãos. Glorificamos o Seu nome, porque nessa noite te demos graças pela vida do Semear-te. Como é bom saber que podemos utilizar braços e pernas, expressões para o louvor da Tua glória, porque o Senhor nos formou para o louvor da Tua glória. Peço, Senhor, conceda-nos alegria e satisfação, e vivamos sempre o Senhor, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai que excede a todo entendimento, e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.